Uma boa tarde para meus amigos e minhas amigas. É com muita felicidade que estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais esse Evangelho maravilhoso. Como é bom estar esses momentos. A nossa doutrina costuma nos dizer que quando a gente retorna ao nosso verdadeiro local de origem, que é o universo, nós nos recordamos com muita saudade, mas muita saudade, daqueles tempos em que estávamos na Terra para fazer o Evangelho de Jesus, para falar dos ensinamentos de Jesus, para receber os ensinamentos de Jesus. Vejam como é importante esse momento em que nos reunimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso verdadeiro aprendizado, né? Que representa a nossa felicidade, né? Não tem coisa mais importante para nós outros do que a nossa felicidade. E esses momentos em que nos reunimos em nome de Jesus é a nossa felicidade. É porque isso aqui é o alimento da alma e do espírito. O corpo humano, ele se alimenta do alimento comum, arroz, feijão, carne, mas o espírito se alimenta de energias do amor, da nossa evolução espiritual. Então, abrindo aqui o livro ao acaso, no livro Fonte Viva, é um livro maravilhoso. Que livro extraordinário. Fonte Viva. Eu abri aqui no capítulo 97. Então, se você tem esse livro, muitos têm, peguem esse livro lá e abram lá na página 211, capítulo 97. Abri aqui ao acaso, eu não tinha lido, nem li ainda essa página. Vou ler junto com vocês, aprender junto com vocês. E o título do tema chama-se A Palavra da Cruz. Então veja que caiu aqui no certo, né? Eu estava até pensando em abrir outro livro, falar sobre o tema de outro livro, mas no último instante me deu vontade de abrir esse aqui, caiu aqui, A Palavra da Cruz. Então agora nós vamos saber tudo que se refere à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem tiver a Bíblia também está lá na Bíblia. O tema está lá na Bíblia. Quem tiver a Bíblia, por favor, abram ela e vão lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18. Quem vai nos passar a palavra é Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Repetindo as palavras de Paulo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então aí, em cima dessa passagem bíblica, Emmanuel, através do Chico, vai nos passar qual deve ser a explicação verdadeira, que é essa que ele vai nos passar agora, sobre o que se entende sobre a palavra da cruz, sobre essa passagem bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18. Então, Emmanuel começa nos dizendo: a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Não é isso? A mensagem, a gente vê o pessoal pregando Jesus numa cruz, então aí para nós é algo doloroso. Por isso que ele fala, a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Repetindo, gosto sempre de repetir, porque cada palavra, cada frase tem que entrar no íntimo do nosso mais íntimo, para que possamos fazer reflexão, porque quer dizer muita coisa. Né? Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Ou seja, cada gesto de Jesus é uma mensagem. Cada passagem de Jesus é uma mensagem.
Cada situação de Jesus é um aprendizado, é um aviso, é uma aula que nós devemos assimilar. Aí ele continua, no martirológio do mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Então, veja bem, ou seja, no martírio de Jesus, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Então, superficialmente absoluta. Aí ele continua, o abandono completo dos mais amados. Olha o que aconteceu no martírio de Jesus. Olha o que aconteceu no Calvário de Jesus. O abandono completo dos mais amados. Olha, pessoal, não tem coisa que mais dói na alma da gente do que a gente precisar de apoio no momento difícil e não aparecer ninguém. Cadê as amigas? Cadê os amigos que sempre nos bajularam, que sempre falaram que eram os nossos amigos, porque sempre estiveram conosco, sempre ao nosso lado. Mas no momento em que nós mais precisamos, dão as costas para nós. Tem momento mais triste que esse? Que é justamente quando a gente está passando por uma situação difícil, é justamente de quem a gente mais espera é que vem a decepção. E muitas vezes, na maior parte dos casos, de quem a gente menos espera é que vem ajuda. Muitas vezes vem ajuda de pessoas que a gente até menosprezou, mas é de lá que vem. A gente sempre julgou, a gente está sempre julgando as pessoas, e a gente julgava que aquela pessoa é uma pessoa reservada, é uma pessoa orgulhosa, e não quer aproximação, e é de lá que vem as ajudas. E das pessoas em que a gente se afiniza, é que vem as decepções. Foi o que aconteceu com Jesus. Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Cadê os apóstolos? Cadê os seus amigos? Deram as costas para ele. Por isso que ele fala, o abandono completo dos mais amados. Aí depois ele fala, a sede angustiosa. Então Jesus estava com sede, mas uma sede angustiosa, né? Capitulação irremediável. Tá vendo? Outra, perdão espontâneo, que expressava humilhação plena. Tá vendo? Então, o perdão espontâneo, que expressava humilhação plena. Sarcasmo e ridículo entre ladrões. Olha quanta coisa que aconteceu no martírio de Jesus. Né? Por isso que ele fala, no martirológio de Jesus, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Então, o abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, né? A capitulação irremediável, perdão espontâneo, que expressava humilhação plena, era humilhação plena para ele, o sarcasmo e ridículo entre os ladrões, derrota sem defensiva, ele não tinha ninguém que o defendesse, não teve ninguém para defendê-lo, morte infamante, a de Jesus, muito bem. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna. Então foi uma morte aparente. Por que aparente? Porque a morte não existe. A morte não existe. Deus criou, no dicionário de Deus só constou uma palavra, a palavra vida. Todo o resto deve ser entendido como morte, por exemplo, de transformação. Nada se acaba, nada se elimina, nada desaparece. Tudo se transforma. Então, Jesus não morreu, né? E nem o corpo dele também não morreu. Tudo passa por metamorfose, tudo passa por transformação. Então, o que ocorreu com o corpo de Jesus foi uma transformação. Mas não desapareceu, porque nós, quando o nosso corpo vai para debaixo da terra, né? Então ele não desaparece. Ele se transforma num pó, vai ter outra utilidade.
Então veja que nem o corpo desaparece nem morre, ele se transforma. Muito menos a alma jamais morre, ela é eterna, ela é vida, não é? Quando ela retorna ao seu verdadeiro local de origem, que é o universo, onde Deus nos criou, aí ela está muito mais viva que nós que estamos aqui na Terra. Essa que é a grande verdade. Deus jamais ia criar algo de si, porque todos nós somos partículas de Deus. Todos nós somos partículas de Deus. Energias de Deus. Da mesma composição energética de Deus. Filhos de Deus. Então, portanto, jamais morreremos. Somos eternos. Certo? Então, por isso que ele fala, o Cristo, mas o Cristo usa o fracasso, então ele usa o fracasso aparente. Então, não foi o fracasso, é fracasso aparente. Lê do engano quem achar que Jesus fracassou. Mesmo porque ele não morreu. Tanto é verdade que ele ressuscitou. Não é? Então, ele se utiliza disso para ensinar o caminho da ressurreição. Como é que Jesus ensinou o caminho da nossa ressurreição? Porque já foi falado, né? Acabamos de falar que nós não morremos, né? Então, quando a gente o nosso corpo for para debaixo da terra, vai restar o quê? A alma eterna, o espírito eterno. Mas esse espírito pode ressuscitar? Pode. Ele só tem uma forma dele ressuscitar. É através de sua atitude, ação e pensamento. É através da luz que ele adquiriu enquanto estava em vida. Que foi isso que aconteceu com Jesus, né? Porque tem muitas pessoas que estão na terra, encarnado, vivo como nós, mas está mais morto do que aquele que está embaixo da terra. Que foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro, quando estava vivo, era um vivo morto. Lázaro só ressuscitou quando Jesus tirou ele daquela caverna, não é? Onde ele estava lá, praticamente morto. Aí quando Jesus ressuscita ele, aí sim ele passou a viver verdadeiramente, porque aí ele passou a seguir a estrada e o caminho que leva ao nosso Senhor Jesus. Ele passou a viver a partir daí. Não é? A mesma coisa acontece com cada um de nós. Quantas e quantas pessoas estão mortas? Vivo, mas morto? Que adianta estar vivo se está morto na alma e no espírito? É a mesma coisa da figueira. O que adianta uma árvore, não é? Junto das demais e não dá fruto? Não é melhor estar morta? É melhor estar morta. Foi isso que Jesus fez. Porque uma árvore, ela não pode estar ali entre as outras apenas como figura decorativa. E nós, que somos racionais, não podemos estar na terra como figura decorativa. Porque a pessoa que não faz nada, que não tem atividade no bem, é um vivo morto. É um vivo morto. Essa é que é a grande verdade. Um vivo morto. Então, uma pessoa dessa é inútil na terra. Porque não faz nada, nem para si e nem para o próximo. Esse sim é um vivo morto. Se existe morte, que eu acabei de falar que não existe, a morte seria essa. Aquele que perdeu a fé, Bezerra de Menezes fala isso, que a pior coisa que pode acontecer para um homem ou uma mulher na face da terra é todo aquele que perdeu a fé. Então aquele que perdeu a fé é um vivo morto. É um vivo morto. Que foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro só passou a viver depois que Jesus retirou ele daquele local, daquela sepultura. Quando Jesus tira ele daquela sepultura, aí ele já era outro homem. Já tinha outra classe de raciocínio. Já tinha outros pensamentos, outros ideais, outros objetivos, que era viver, não é? Para tentar realizar a boa nova que o seu grande amigo, que era Jesus, estava trazendo para ele e para nós outros. É por isso que ele fala, mas o Cristo usa o fracasso, tá vendo? O aparente fracasso, para ensinar o caminho da ressurreição. Aí é que está. Porque não importa que uma pessoa, se a gente viver no bem, não importa que uma pessoa nos mate. E daí? Não vai matar.
a gente vai ressuscitar, aí sim, com muita luz, porque enquanto esteve na terra, só fez o bem. Isso sim é que é ressuscitar. Isso sim é que é ressuscitar. Aí ele fala, é a ressurreição eterna, demonstrando que o eu, ó, Jesus demonstrou que o eu nunca se dirigirá, né? Nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Olha só. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então ninguém conseguirá se dirigir para Deus, não é? Sem se aprimorar, sem fazer a sua transformação moral e sem conseguir a sua sublimação de sentimentos, até adquirir a pureza de uma criança. Enquanto nós, outros, não adquirimos a pureza de uma criança, jamais conseguiremos entrar no reino dos céus. Eis aí a grande questão. Aí ele continua. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de encarnações de baixo teor espiritual. Tá vendo? Então ele fala, ainda hoje a linguagem da cruz, ou seja, o recado da cruz, é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de encarnações de baixo teor espiritual. Então, quem vive através da fantasia e da ilusão da porta larga da perdição que a terra oferece, não é? Acha o cúmulo, a pessoa, e passar por sofrimento que nem Jesus passou. Ninguém quer passar por sofrimento. Todo mundo quer o bem bom, quer viajar, quer isso, quer aquilo. Como se nós estivéssemos, a terra fosse um mar de rosas. E não é. A terra não é um mar de rosas. Isso não existe. Nós precisamos extirpar esse tipo de raciocínio de nossa cabeça. A terra é um local de reparação. A terra é um local de provas e expiações. A terra é específica para isso. Para alojar, para dar guarida aos filhos de Deus, que somos nós, que cometeu muitos pecados. E comete até hoje muitos pecados. Então, todos nós estamos aqui na terra, nesse local, não é? Numa comunidade, estamos nesse local, vivendo em sociedade, para que nós nos ajudemos mutuamente, um ajuda o outro. Tem que haver isso, o ideal era ver isso, um ajudar o outro. Para, através dessa união, que a união faz a força, nós possamos encontrar coragem para enfrentar as nossas provas, que são tão benéficas para a nossa própria evolução espiritual. Aí é que está. Porque Jesus conseguiu reunir todas as pessoas que infringiram a lei de Deus num local. Esse local é a Terra, que é uma escola. Todos nós estamos nessa escola chamada globo terrestre, para em conjunto, em sociedade, um ajudando o outro, nós possamos passar nas provas em que fomos reprovados, porque todos nós somos alunos reprovados, repetentes. E nós somos reprovados numa infinidade de matérias. Perdão, complacência, transigência, falta de paciência, ainda temos preconceito, ainda julgamos, prejulgamos, ainda temos ciúme, ainda matamos as pessoas, ainda se faz aborto. São tantos itens em que nós fomos reprovados e que ainda pecamos, que é necessário ainda permanecer na terra para podermos, através das provas e das expiações, expurgar essas impurezas de nossa alma. Por isso que existe tanta doença física, por isso que existe o coronavírus.
São métodos e meios para que nós possamos fazer reflexão, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos nos observarmos e entendermos, através do discernimento, por que nós estamos passando por essa situação. Nós temos que cair nesse discernimento. Nós temos inteligência para isso. Porque ninguém passa por uma situação difícil sem necessidade, de forma inocente. Deus seria muito cruel e sádico se fosse assim. Não, se nós estamos passando por uma doença ou por uma dor, é porque foi a forma que nós escolhemos para aprender. Para aprender. Tem uns que aprendem resignadamente. Tem outros que aprendem blasfemando. Tem outros que aprendem através da ociosidade. Não quer nem saber de ajudar o próximo e nem a si próprio. Quer viver no bem bom. Terá uma consequência. No futuro terá uma consequência. Aí no futuro vai ficar numa cama. Ou no hospital, ou em casa, ou um diabetes, ou um câncer. Vai aparecer alguma coisa. Porque essas doenças não surgem de graça. Não surgem em nossa vida do nada. Deus seria muito cruel. Todas as nossas doenças foram causadas por causa de nossas escolhas equivocadas, por causa de nossa intemperança, por causa do nosso sossego, porque não levamos a sério as sugestões das diretrizes do fundamento do nosso Senhor Jesus, quando nos diz, engula o sapo. Paulo de Tarso fala, fique no prejuízo, deixa para lá, não liga, perdoa. A gente faz isso? Não faz. Não faz. Então aí, isso vai trazer, essa atitude vai trazer uma consequência. E essa consequência virá de diversas formas. Ou um desemprego, ou a gente passa uma fome, ou doenças, que é o que mais acontece. Nós temos que entender, efetivamente, que nós é que somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Não é Deus, não. Não adianta culpar Deus. E nem tampouco os espíritos das trevas. O culpado de tudo que acontece conosco somos nós mesmos. Por sermos sempre negligentes com as leis divinas. Essa que é a grande verdade. Então, diante desse quadro, vai chegar uma hora em que nós vamos nos arrepender. Que nós não vamos suportar essa rotina da ilusão e da fantasia que a sociedade terrena nos apresenta. A gente vai se arrepender e vai pedir a Deus que nos dê uma oportunidade. E Deus dá, que é Pai. E aí Deus Deus permite que a gente venha na Terra, retorne para a Terra do nosso verdadeiro local de origem, que é o plano espiritual, que é o cosmos infinito. Aí a gente vai para a Terra. Para que ao chegar na Terra, a gente pede para passar, não é? Por aquelas situações em que nós tiramos nota zero. Por exemplo, se uma pessoa me prejudicou e eu revidei prejudicando ela também, eu vou pedir a Deus para conviver com aquela pessoa, ou na condição de filho dela ou de pai dela, eu vou ter que estar ligado a ela, para poder reparar, expurgar as impurezas que estão inseridas na minha alma, por não ter tido paciência com ela e por ter prejudicado ela, eu tenho que reparar, para estar em paz com minha consciência. É assim que funciona. Aí o que acontece? Quando eu chego aqui na Terra, que vou viver com essa pessoa, eu vou carregar uma cruz muito pesada. E a gente quer fugir dessa cruz, que é a nossa saída, que é a solução dos nossos problemas. Carregar a cruz. Por isso que caiu aqui, ó. Caiu na palavra que está lá na Bíblia. Paulo, 1 Coríntios, versículo 1,18, fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então a cruz que todas as pessoas na Terra carregam, que foram construídas por nós, é a nossa tábua de salvação. É essa cruz. É essa cruz que vai nos salvar, se soubermos transportá-la com resignação, com fé, sem blasfêmia, entendendo que a cruz não é sinônimo de sofrimento.
Entendendo também que sofrimento ele é opcional, porque nós podemos muito bem transportar a nossa cruz com felicidade, sem sofrimento. Por isso que o sofrimento devemos entender que ele é opcional. Não devemos fugir jamais da cruz. E é o que mais acontece. Às vezes a gente pede para vir trabalhar numa empresa aqui na Terra, onde a gente vai encontrar dificuldade em lidar com o diferente e a diferença. A gente tem dificuldade. Mas precisamos nos conscientizarmos efetivamente que nós necessitamos nos utilizarmos da alteridade para poder assim aprender a lidar com a diferença e o diferente. Essa é a nossa cruz. Então, se eu vou trabalhar num local onde estão puxando o meu tapete, ou o meu chefe, o meu superior, ele é cruel e sádico, não adianta eu fugir da cruz, sair do emprego e arrumar outro. Porque onde quer que eu vá, eu serei sempre perseguido por uma cruz. Seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela psicológica, emocional, seja doença, mas essa cruz sempre irá me acompanhar. Porque ela não foi construída por Deus, foi por mim, foi por nós, eu e você. Se nós estamos numa cama, não foi Deus que nos colocou ali. Se nós estamos numa cadeira de roda, não foi Deus que nos colocou ali. Se nós estamos com câncer, não foi Deus que criou esse câncer. Ele não é tão mau assim. Se estamos passando por um problema emocional, psicológico, de doença, seja qual seja o problema, não foi criado por Deus. Foi criado por mim. E se hoje eu estou nessa situação em que eu me encontro, em que nós nos encontramos, essa situação é um mal, se é que eu posso chamar de mal, mal necessário. Porque é dessa forma que eu vou expurgar, expelir as infrações que eu cometi na lei de Deus, por ter sido negligente, por ter escolhido a porta larga da perdição e não ter me sacrificado para seguir as sugestões de Deus, que é perdoar, dar a outra face, deixar para lá, engolir o sapo. Nós temos humildade para isso? Nós temos? Quem vai responder é a nossa consciência. Se temos, existe chance para a gente sair dessa cama o mais rápido possível, curar da doença grave o mais rápido possível. Mas se nós encontramos essa dificuldade em se deparar com o maior inimigo que nós temos na Terra, que somos nós mesmos, aí a nossa cura vai ficando cada dia mais difícil. A gente vai prorrogando a cura. Então, volta naquilo que nós falamos no começo. Todos nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Quem manda em nós somos nós. Nós é que somos os administradores de nossas vidas. Portanto, saibamos, não é? Com sentimento e inteligência, administrar a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso pensar. Entendendo dentro de nós que nós não temos querer, nós não temos vontade. O que deve prevalecer em nós é a vontade e o querer de Deus, e não a nossa. Isso nós precisamos aprender. Temos que parar de sermos negligentes. E é exatamente por causa de nossa negligência que hoje nós estamos transportando uma cruz muito pesada. Culpa nossa. Essa que é a verdade. A nossa sorte é que Deus é complacente, é transigente, é misericordioso. E Ele sempre está nos dando oportunidade de reparação. Então vamos aproveitar. Enquanto estivermos na terra, vamos aproveitar. Tem tempo, há tempo. Vamos nos arrepender e arregaçar as mangas e nos envolvermos com as pessoas, nossos irmãos, nossa família, que sofrem mais que a gente. É uma forma de repararmos um passado delituoso e aliviar o peso de nossa cruz. Só assim, não tem outra solução. Não tem. Mas, prosseguindo. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente nos círculos de reencarnações de baixo teor espiritual. Tá vendo?
Semelhantes criaturas não pretendem, senão, mancomunar-se com a morte. Olha só, tem pessoas que vivem mancomunadas com a morte. Não ressuscita. Não ressuscita. Como aconteceu com Lázaro. Aí ele continua, exterminando as mais belas florações do sentimento. Então é nós mesmos que extermina as mais belas florações do nosso sentimento, porque a nossa personalidade é inimiga da nossa sublimação de sentimentos. Uma personalidade que está arraigada com pensamentos cristalizados através da educação, dos hábitos adquiridos, como fala Kardec, num pretérito delituoso em que nos comprazíamos no mal. Essa é que é a grande verdade. Precisamos entender isso. Precisamos ter coragem para olhar para dentro de nós e falar, eu falhei em alguma coisa. Eu faltei com Deus. Tem coragem. Eu preciso me libertar dessa personalidade, desse meu gênio, de sempre responder à altura quando sou ofendido. Enquanto a gente estiver nessa marra, nunca vai ser feliz. Nunca será feliz. Porque a nossa própria consciência impedirá isso. Porque só será feliz aqui na Terra aquele que estiver com... Vou repetir isso, vou repetir, e espero que isso entre dentro do coração meu e de cada um de nós. Só seremos felizes aqui na Terra e em qualquer lugar do universo quando estivermos com nossa consciência tranquila, no dever cumprido. E ponto final. Não tem outro jeito. Deus não vai dar felicidade para mim. E nem Jesus. Por mais que eles queiram. Eu sei que eles querem, mas não podem. Bom, mas vamos continuar aqui na lição. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Olha só. Dominam a muitos incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, às vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. É exatamente, pessoal. A gente fica, sabe, num bem bom, não quer saber de nada, e a gente está fazendo o trabalho da aranha, que fica envolvido em sua própria teia sem poder sair, cercado sabe, da teia. Não sai dali. Está preso. Não consegue se libertar. Aí ele continua. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Olha só. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne. Tá vendo? E ele nos classificará à conta de loucos. Então, ele quis dizer o quê? Que se a gente repetir para todos aqueles que está preso à carne, ou seja, às coisas materiais, falando para eles que eles têm que se resignar em transportar a sua cruz com felicidade, ele vai falar que a gente é louco. Caramba, você ao invés de me passar a palavra de otimismo, mandar eu viajar, eu pescar, eu lidar com pessoas alegres, você fica mandando eu ter paciência para transportar minha cruz. É como eu costumo falar. Eu falo para tantas pessoas, não é? Que se nós quisermos nos libertarmos ou aliviarmos o peso de nossa cruz, vai na favela visitar quem está passando fome, vai na penitenciária levar as tuas energias, as tuas vibrações de amor. Aí a pessoa fala, você é louco. Ora, quem está precisando de ajuda aqui, muitas pessoas falam isso para mim, na minha família mesmo. Quem está precisando de ajuda sou eu. Como é que eu posso ajudar uma pessoa que, se eu for lá, eu vou levar energia ruim para essas pessoas? Pessoas ignorantes. É o que ele está falando aqui, ó. É o que ele está falando aqui, ó. Repitamos a mensagem da cruz. Qual foi a mensagem da cruz que Jesus nos deu? Tem pessoas que vê Jesus na cruz e fica, sabe? E se dependesse de mim, pessoal,
Mas a gente não pode, sabe? Aí fica, mas o Jesus na cruz é uma mensagem, pessoal. Que se ele transportou a cruz dele, quem de nós também não vai transportar? Se ele transporta uma cruz que não foi ele que construiu, pelo contrário, se ele construiu uma cruz, foi uma cruz de luz, de amor, e não de dor. Então, construíram uma cruz para uma pessoa que nada devia, inocente. Mas nós não. Nós temos culpa no cartório. E essas cruzes que todos nós temos foram construídas por nós. E ela é que será a nossa salvação. Porque foi a forma que todos nós escolhemos para seguir Jesus, a caminho de nossa felicidade. Foi assim que a gente escolheu. Foi essa estrada, foi a cruz. E não pelo perdão e pelo amor. Foi? Não foi. Porque se fosse, não estaríamos na Terra. Estaríamos num planeta melhor. Precisamos entender isso. Aí ele continua. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará contra de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre. E o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Então, quando Jesus ficou na cruz, ele falou, consumado. Já está tudo sacramentado. Nós devemos chegar nesse ponto de transportar a nossa cruz sem blasfêmia, sem reclamação, no silêncio e na oração, para que depois nós possamos fazer jus a falar para todos aqueles que endossaram a nossa reencarnação e falar assim, olha, lá na terra eu transportei a minha cruz de forma resignada, não blasfemei. Aí nós seremos, sabe, parabenizados pela nossa própria consciência. Façamos a nossa parte para conquistarmos a felicidade, que só se consegue, como falei anteriormente, através da nossa consciência tranquila, no dever cumprido. E dever cumprido é transportar a nossa cruz sem reclamar. Sem reclamar. Vamos transportar a nossa cruz sem reclamar. Existem espíritos que estão ocupando um corpo que não pode se manifestar, porque está com alguma patologia física. E esses espíritos ficam revoltados, agressivos, violentos, dando muito trabalho para os familiares que cuidam deles. Existem milhões de espíritos nessa situação, mas esses espíritos precisam entender que eles têm que elevar o seu pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e pedir a Ele que lhe dê a paciência necessária para que Ele possa transportar a sua cruz, que é tão benéfica para a sua própria evolução espiritual. Nada de blasfêmia, nada de revolta, nada de rebeldia. Não podemos ser irredutíveis, temos que ser gratos. Jesus pereceu numa cruz, onde sofreu muitas agressões e violências, simplesmente para mostrar o caminho para a minha e para a sua felicidade. Portanto, façamos um esforço inaudito para seguirmos essa estrada que leva e conduz ao nosso Senhor Jesus, sem blasfêmia. Que seja feita, portanto, em todos nós, a vontade de Deus e não a nossa, que assim seja, graças a Deus, e um bom final de semana.